A tentativa desonesta da esquerda de tentar lucrar politicamente com a tragédia em Brumadinho está revoltando a parte pensante da população brasileira. Quando a barragem de Brumadinho foi construída em 1976, Jair Bolsonaro era ainda um jovem aluno da AMAN, com 21 anos de idade. Sequer havia se formado, o que veio a acontecer em 1977. Desde a inauguração, todos os governos, sobretudo os 2 de Lula e 1,5 de Dilma, sempre concederam os certificados de conformidade para os seus exploradores. Nenhum deles fez qualquer restrição à operação da barragem. Mas, para essa esquerda imunda, a culpa do rompimento da barragem é da política do Bolsonaro, com seus 20 e poucos dias de existência. Para a esquerda, há que se culpar o Bolsonaro por tudo ou qualquer coisa. Se for uma tragédia, melhor ainda. Interessante é que quando houve o rompimento da barragem de Mariana em 5 de novembro de 2015, a presidente era Dilma Rousseff e, em seu segundo mandato, a quem a esquerda tratou de culpar? Claro que não foi aquela anta que fala, foi a Vale. E de fato não haveria por que culpar a coisa acéfala, já que vistoriar barragens não é uma atribuição de presidente nenhum. Só a esquerda e os maus elementos do calibre de Reinaldo Azevedo é que não sabem disso. Ou se sabem, aproveitam um momento para destilar toda a sua canalice. Um exemplo claro da falta de caráter dessa gente foi a declaração de ontem à noite feita pela ex-presidente Dilma, que tratou eleitores de Bolsonaro como ignorantes ao se referir a eles como bolsominions. A petista Dilma Rousseff, em uma postagem em seu perfil no Twitter, se referiu ao decreto que assinou em 2015 para considerar como desastre natural o rompimento ou o colapso de barragens, como o que houve em Brumadinho. A desculpa usada pela petista foi de que o objetivo era permitir aos atingidos por esses desastres sacar o FGTS. Tratamos as vítimas de rompimento de barragens como vítimas de desastres naturais para que aquelas pudessem receber com presteza o dinheiro do FGTS. Os bolsominions parecem não saber o que é uma questão humanitária, nem sua urgência. Instantaneamente, internautas inconformados com a falta de respeito da ex-presidente responderam no próprio perfil da petista. Não acredito ler algo de tamanha baixeza vindo de alguém que exerceu o maior cargo deste país. Cada vez mais fica evidente que governaram para seus seguidores fanáticos e não para os brasileiros. Espero que se f*** nos próximos dias em ações na justiça. Sem mais. Ô sua anta, o FGTS já era direito do trabalhador, ele não serve para cobrir acidentes não. Você tinha era que ter trabalhado para que as vítimas recebessem a indenização do acontecido. Mas não, você fez uma lei para ajudar e acobertar a Samarco e a Vale. Você é uma rata de esgoto. Deixa eu ver se eu entendi. Estouro de barragem vira desastre natural para o trabalhador ter sua poupança liberada para refazer o estrago de responsabilidade da iniciativa privada mais Estado? Tá brincando, né, Dilmanta? O justo é usar o próprio dinheiro das vítimas, ao invés do governo prestar esse apoio. Tá certo, saudemos a mandioca. Parabéns por politizar um momento tão doloroso para centenas de famílias. Você é uma ordinária. O povo mineiro fez muito bem ao te impor uma bela derrota nas urnas. Meu, não acredito que diante de um horror desses ainda acha tempo para fazer política, sendo que tudo isso é culpa do governo petista. 28 dias de governo seria suficiente para mudar tudo? Dilmanta, quem deveria bancar todo o processo de reparação de danos seria a Vale e não o FGTS suado de cada vítima. O que você fez no seu governo para punir os culpados e fiscalizar para que isso não volte a acontecer? Nada. Você é burra assim desde que nasceu? Falar em escrúpulos com essa gente é falar uma língua que eles não conhecem. Nem Mariana e nem Brumadinho, o Brasil sofreu e ainda sofre enormemente os efeitos da sua maior tragédia, que foi dar voz à esquerda. O renomado jurista Modesto Carvalhosa destacou que essa tragédia é fruto da impunidade que impera no Brasil. A profunda dor que o povo brasileiro está sentindo nesta hora da tragédia humana
e da natureza provocada pelo desastre da barragem é fruto da mais cínica e revoltante impunidade que impera nesse país. Na tragédia de Mariana, só 1% das indenizações foi paga. A cidade prometida para os ribeirinhos não foi ainda construída. E a ação penal que deveria punir os responsáveis por aquela outra tragédia foi simplesmente anulada por um suposto defeito formal ridículo. O povo brasileiro deve se mobilizar para exigir das autoridades judiciárias, da promotoria pública e das autoridades administrativas uma total averiguação e punição dos responsáveis por mais esta outra tragédia. Um grande abraço. Carvalhosa também destacou através de seu Twitter a rápida e rigorosa ação do governo. Voto de confiança para o governo que assumiu agora e tem feito a sua parte em Brumadinho. Romeu Zema e a SEMAD já bloquearam 6 bilhões da Vale, pronunciaram-se favoráveis à punição rigorosa e, junto com o governo federal, tomaram várias medidas cautelares sobre o impacto ambiental. Mais uma tragédia ambiental, tristeza e dor pela enorme quantidade de vítimas humanas. Depois do desespero coberto pelo sensacionalismo jornalístico, vem a fase de desculpas oficiais, batalhas judiciais, desgaste de imagem e desvalorização da Vale e promessas de que nada disso se repetirá. Pode soltar a vinheta na voz do imortal flamenguista Edmo Zarife. Brasil! Ok, que acidentes acontecem, só que na republiqueta capimunista de Brusundanga, quase todos têm componentes dolosos de elevada negligência e incompetência. Só uma perguntinha básica, em um país repleto de normatizações geralmente nunca cumpridas, como é que os engenheiros de segurança do trabalho permitem a construção de um refeitório e da parte administrativa de uma mineradora a jusante na linha provável de rompimento de uma barragem? Será que isto não estava no mapa de riscos? Edmo Zarife, mais uma vez. Brasil! Deixa essa pendenga técnica pra lá. É um assunto muito sofisticado para um país que exagera na improvisação, idolatra o jeitinho e pratica a mentira oficial em todas as esferas da vida pública. Logo no primeiro momento pós-tragédia ambiental, a Vale garantiu que todas as avaliações não indicavam qualquer risco de rompimento daquela barragem cinquentona. Somos obrigados o tempo todo a aceitar passivamente as versões e verdades oficiais. Zarifão de novo. Brasil! Como diria o camarada Karl Marx, um famoso alemão com espírito brasileiro, a história se repete como tragédia e como farsa a cada desastre. A regrinha marxiana vale para um corriqueiro temporal, mas também para uma mega hecatombe ambiental. Somos ruim demais em defesa civil. Prevenção é o caramba, deixamos a desgraça acontecer e depois resolvemos coisa nenhuma. Tudo temperado por discursos de Araque. Aguardemos pela próxima desgraça. As autoridades e a mídia estão prontinhas para falar o mesmo de sempre. E as Forças Armadas e os bombeiros estão sempre de prontidão para a missão quase impossível de gerenciar o caos. Por que a gente não terceiriza ou privatiza a burrice oficial? Avante, camaradas capimunistas! Brasil!